a nossa saudação a todos aqueles que participam desses momentos de estudo da Palavra de Deus. O crisol é um recipiente utilizado para derreter substâncias em alta temperatura para purificá-las de toda impureza, refinando-as. Esse termo é também utilizado no sentido figurado, para descrever provas severas, circunstâncias que causam mudanças de comportamento, desenvolvimento de novas situações. Na Bíblia, a expressão crisol é utilizada para acontecimentos em nossa vida espiritual que nos fazem mudar, desenvolver o nosso caráter, crescermos espiritualmente em nossa vida cristã. O apóstolo São Pedro, que foi atingido por provações sucessivas através de toda a sua vida, ele tornou-se um estudante na escola do sofrimento. Assim, quando ele escreveu a sua primeira carta aos judeus crentes que viviam na Judéia e que passavam por provas e perseguições no dia a dia por causa da sua fé, ele disse: Amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, Pedro destaca que as provas, as dificuldades não são alheias à vida cristã. Devem ser consideradas normais e esperadas por todos aqueles que seguem a Cristo. Eles não devem se surpreender quando elas surgem de repente. Muitos têm uma visão simplificada da vida cristã, como se o certificado de batismo fosse um certificado de seguro contra incêndio. Nada de mal irá lhes acontecer. Caminhar com Deus pode ser desafiador, como perceberam muitos filhos de Deus no passado, como Jó, Paulo, Pedro, muitos outros. E Pedro destaca nas suas cartas vários motivos pelos quais nós somos submetidos à prova. Tipos de crisóis que nós estudaremos durante esta semana. O primeiro motivo que Pedro apresenta é a ação do próprio inimigo de Deus contra nós. E ele diz: sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro aconselha: resistirem firmes na fé, seguros em Cristo. Cristo derrotou Satanás com sua morte e ressurreição em lugar da humanidade na cruz do Calvário. A vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. Então Pedro diz que, apegados a Cristo pela sua intercessão, nós jamais seremos vencidos. O livro de Apocalipse nos revela que, após a sua derrota na cruz, o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele busca destruir a raça humana, produzindo dor, guerra, sofrimentos, como vemos à nossa volta. Tanta destruição. Mas a promessa de Cristo no Apocalipse também é de uma vitória final. A sua segunda vinda, o milênio, pondo fim ao inimigo, ao pecado, à dor e ao sofrimento, fazendo novas todas as coisas. O que temos que fazer hoje é apegar-nos a Jesus, confiarmos em suas promessas e no seu poder. No dizer de Pedro, através das provas do crisol, Cristo hoje pode nos fortificar, firmar, fundamentar, aperfeiçoar e nos preparar para o seu reino. O segundo motivo apontado pelo apóstolo na sua carta é que os crisóis são provocados por causa do pecado. E por quê? Primeiro, porque a nossa condição humana pecaminosa produz fragilidade em nossa existência. Nós adoecemos, sofremos e morremos. Segundo lugar, nós sofremos as consequências do mundo de pecado em que vivemos. Toda a natureza foi atingida por causa do pecado. Então, as circunstâncias que nos cercam produzem sofrimento. Além disso, o apóstolo diz que atitudes de outras pessoas
podem produzir sofrimento em nossa vida. E mais, ele diz, nós sofremos com os resultados das nossas próprias escolhas. O apóstolo São Paulo destaca, por exemplo, isso na carta aos Romanos. Ele destaca nos seus primeiros capítulos de que nós somos criados com um livre-arbítrio, com a capacidade de escolha. Mas quando nós nos afastamos de Deus e deixamos a sua sabedoria, pretendendo seguir nosso próprio caminho, estabelecer nossas próprias leis, vivendo naquilo que nós chamamos hoje de autonomia, nós seguimos caminhos diferentes dos planos e propósitos traçados por Deus. Com isso, diz Paulo, nós colhemos os frutos da degradação do pecado. E ele enumera ali nos primeiros capítulos de Romanos uma série de pecados. E ele apresenta a ira divina como um ato divino, permitindo que os seres humanos colham nas suas vidas aquilo que eles semearam, as más escolhas que fizeram, contrárias ao plano de Deus para com eles. Assim, vivendo contrariamente aos planos estabelecidos por Deus na própria natureza e na vida humana, se afastando de Deus, vivendo em pecado, os resultados do pecado podem se tornar um crisol na vida das pessoas. O terceiro motivo que o apóstolo Pedro apresenta é que Deus muitas vezes usa os crisóis para nos disciplinar, como uma correção redentiva de Deus, ou seja, um crisol de purificação. A experiência da nação de Israel é apresentada na Bíblia como um exemplo clássico disso. Eles deixaram de seguir ao Senhor, rejeitaram seus caminhos, a autoridade do governo de Deus, rebelaram-se contra suas leis, se tornaram idólatras, profanos. E assim Deus permitiu que os inimigos os cercassem, os derrotassem, e o Senhor os enviou para o exílio, a fim de que ali eles fossem provados, depurados, purificados de todo o pecado. A dor do sofrimento no exílio era plano de Deus, que chamasse a sua atenção para os pecados anteriormente cometidos. E assim eles, pesarosos, enxergariam melhor os erros do passado. Na verdade, o exílio era uma ação drástica de Deus, colocando-os numa situação difícil, para que eles desistissem dos pecados que haviam acariciado em seu coração. O quarto motivo que o apóstolo São Pedro apresenta para o crisol é de que o crisol existe para o nosso amadurecimento espiritual. Reiteradas vezes as Escrituras mencionam que Deus atua em nossa vida como quem poda uma planta, para que ela cresça e produza frutos. No caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, retornando a ele lembra que uma limitação foi posta a ele como um propósito, como um espinho na carne, para que ele não se exaltasse nos resultados do seu ministério, para que ele continuasse dependendo sempre do Senhor. Então ele diz, um espinho na carne me foi dado. Não por causa de um pecado específico que ele tivesse, mas para protegê-lo de cair em pecado, de orgulho, de vaidade. Embora Paulo não mencione que espinho tenha sido este, existem algumas possibilidades mais prováveis. E uma delas é que fosse um problema de visão. Porque após o encontro com Cristo no caminho de Damasco, uma forte luz cegou por 3 dias. E nós lembramos que Paulo nunca mais teve uma boa visão. Lendo as suas epístolas, nós percebemos que ele ditava suas cartas para um secretário que as escrevia. Em alguns momentos ele menciona, a saudação aqui é de próprio punho, como faz na carta aos Colossenses. Em outra ele chega a dizer, veja com que letras grandes vos escrevo. É muito difícil saber quando o crisol ocorre por uma providência divina, como foi o caso de Paulo. Mas o Senhor lhe disse, a minha graça te basta. Enfim, enquanto nós estivermos neste mundo, nós enfrentaremos diferentes tipos de crisóis. Mas eles não precisam ser como consequências das nossas escolhas erradas, dos nossos erros. Pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo,
nós podemos permitir que o Senhor corrija os nossos erros, para que nós não precisemos de passar pelo crisol para podermos estar livres deles. Outro sim, nós podemos e devemos aproveitar os momentos em que passamos por algum crisol para fortalecermos a nossa comunhão com Deus, para nos apegarmos às suas promessas, para desenvolvermos o nosso caráter, para produzirmos frutos espirituais. Em meias lutas e problemas da vida, nós podemos aprender a confiar no Senhor. Termos a certeza da sua guia e da sua proteção em nossa vida. Mesmo quando nós passamos por crisol, sem entendermos o que está acontecendo, e às vezes não entendemos mesmo por quê, lembremos da palavra do apóstolo Pedro, que está no final do verso áureo dessa semana. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Que o Senhor nos bendiga, nos fortaleça e nos abençoe em meio aos crisóis que enfrentamos em nossa vida neste mundo.